Então, vamos iniciar a nossa palestra de hoje. Vamos pedir para a Weida para ler uma página do livro Fonte Viva, por favor. Esse é o Justo Remédio? Uhum. Bom dia a todos. Vamos ler a mensagem do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, 138, o Justo Remédio. Quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais que eu vos escreva, porque já vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Em sua missão de consolador, recebe o Espiritismo milhares de consultas partidas de almas ansiosas que imploram socorro e solução para diversos problemas. Aqui é um pai que não compreende e confia-se a sistemas cruéis de educação. Ali é um filho rebelde e ingrato que foge à beleza do entendimento. Acolá é um amigo fascinado pelas aparências do mundo e que abandona os compromissos com o ideal superior. Além, é um irmão que se nega ao concurso fraterno. Noutra parte, é o cônjuge que deserta do lar mais adiante, Mais adiante, é o chefe de serviço insensível e contundente. Contudo, o remédio para a extinção desses velhos enigmas das relações humanas está indicando há séculos nos ensinamentos da Boa Nova. A caridade fraternal é a chave de todas as portas para a boa compreensão. O discípulo do Evangelho é alguém que foi admitido à presença do Divino Mestre para servir. A recompensa de semelhante trabalhador, efetivamente, não pode ser aguardada no imediatismo da terra. Como colocar o fruto da fronde verde da plantinha nascente? Como arrancar a alba-prima do mármore com o primeiro golpe do cinzel? Quem realmente ama, em nome de Jesus, está semeando para a colheita da eternidade. Não procuremos orientação com os outros para assuntos claramente solucionáveis por nosso esforço. Sabemos que não adianta desesperar ou amaldiçoar. Cada espírito possui o roteiro que lhe é próprio. Saibamos caminhar, portanto, na senda que a vida nos oferece, sob a luz da caridade fraternal, hoje e sempre. Obrigada. Márcia, você poderia fazer a prece, por favor? Levamos todos agora o mesmo pensamento, temos a imagem de Jesus conosco, que recebemos de amor, que aqui está presente. Todos esses irmãos encarnados e desencarnados que se encontram aqui nesse momento conosco, e com o nosso coração cheio de amor, de gratidão, agradecemos, Jesus, por essa oportunidade de estarmos aqui, reunidos em seu nome, que possamos fazer a nossa parte, de levarmos o nosso pensamento a Ti, e unirmos os seus mensageiros, e assim, em união de pensamento, recebemos todos esses fluidos de amor, de infinito amor, que se manda de Ti, nosso Jesus. E humildemente pedimos para que o nosso irmão Jair esteja também inspirado nessa palestra de hoje, e que possamos, com todo esse aprendizado, carregando nossos corações, praticando nossos dias a dia. Que a sua luz esteja presente aqui, conosco sempre. Assim seja, Bom dia a todos. Quando eu abri esse livro hoje, Fonte Viva, parece que veio a primeira resposta sobre o tema de hoje: para que serve o Espiritismo? É o remédio. Eu já fiquei assim. Eu tenho feito palestras há alguns anos, e às vezes temas doutrinários que são muito mais complexos, mas esse foi talvez a palestra mais difícil que eu já fiz, porque muita coisa não está nos livros, está muito mais dentro do sentimento da gente, da maneira como a gente encara o Espiritismo, e a gente lê, ouve palestra, tem muitos livros que falam, mas
os livros não explicam assim. O espiritismo serve para tal e tal coisa. Se você está doente, você tome 2 doses de espiritismo, ou você tome 2 passes. Não, não existe esse tipo de coisa, né? Então, é um tema que é para mudar. Eu acho que é mais o que a gente vai fazer aqui hoje é muito mais uma reflexão do que uma palestra que a gente vai trazer um tema de doutrinário do Evangelho, ou do Livro dos Médiuns, ou do Livro dos Espíritos, mas que a gente vai se focar naquilo, é muito mais amplo, né? Então, isso foi realmente uma coisa assim que a semana inteira aquilo batendo na minha cabeça, eu li um monte de coisa, eu ouvi vários vídeos, e outra coisa, isso é um tema que já vem batendo dentro de mim há muito tempo. Para que serve esse espiritismo na minha vida? Por que eu sou espírita? Por que eu estou nessa doutrina, né? Então é algo assim que para a gente pensar, porque às vezes a gente faz as coisas maquinalmente e sai como um gado seguindo os outros. Ah, eu sou espírita porque a minha amiga é, porque eu gosto daquele grupo, mas de repente você não para pensar o porquê que você está dentro dessa doutrina, por que que você frequenta um centro espírita, por que que você buscou o espiritismo, né? Isso aqui nem está no script. E, então, Então, não é de hoje que eu faço essa pergunta, né? Essa coisa vem batendo há muito tempo na minha cabeça. Então, uma das coisas que eu gosto de sempre de lembrar é porque como eu cheguei no Espiritismo. Na verdade, fui criada numa família católica, eu estudei anos em colégio de freira, e aquele colégio de freira tinha aula de ainda mais na época da ditadura, aquelas coisas eram muito assim, né? Assim, o catecismo, as ideias católicas, que não importa o que eram, mas tudo aquilo eu era muito pequena e aquilo não me convencia. Porque eu já era uma pessoa que eu pensava nessas coisas. Eu me lembro pequena questionar certas coisas. Então, tinha aula de religião e se falava, né, as explicações que davam dentro dessas aulas sobre a vida, a morte, a vida eterna, a trindade. Aquela trindade, para mim, era um nó na minha cabeça, né? Jesus, Deus, Pai e o Espírito Santo. Aquilo eu não conseguia compreender aquilo. E eu sempre fui uma pessoa, uma criança desde cedo, muito questionadora. Então, nessas aulas, eu questionava, mas por que isso? Por que aquilo? E muita gente não sabia responder. As próprias freiras não sabiam responder aos professores de religião, né? Então, aquilo era ainda pior, né? E aquilo me deixava... Quando falava de céu e inferno também, eu não aceitava de jeito nenhum. Era algo que sempre eu não entrava. Eu falava assim, mas se uma pessoa vai para o inferno e diz que o inferno é eterno, você vai para lá. Se Deus gosta tanto de você, como é que ele vai permitir que você fique lá o tempo todo? Então, eu era meio subversiva na escola, porque eu não aceitava todas as ideias que eram colocadas ali. Mas aí, quando eu tinha 10 anos, meu pai adoeceu gravemente com uma doença que, na época, não tinha cura, que era um câncer de pulmão. Então, naquela época, não tinha tratamento, então era um tratamento paliativo. Eu me lembro do meu pai, eles deram para ele Isso eu fiquei sabendo depois, que minha mãe não contava para nós, que nós éramos muito pequenos. Então, ela disse que o médico chegou para ela e disse assim, ele tem 1 mês de vida. Ele viveu 7 meses mais. E durante esses 7 meses, ele estava em casa, sabe, na cama. Ele foi definhando, era uma coisa assim que hoje a gente não vê mais. Quer dizer, é muito raro, a não ser que seja uma coisa que pegue de tal maneira que a pessoa não tenha tratamento, que hoje é muito difícil, né? A ciência sempre tem alguma coisa para te dar. E naquela época não tinha. Então, eu me lembro de muitas pessoas irem na minha casa fazer orações. Pessoas de várias religiões, várias. E, de repente, apareceu uma família espírita. E essa família vinha o senhor, que era um senhor mais velho, a esposa dele, uma filha, que devia hoje ter mais ou menos um pouco mais nova do que eu sou hoje, e tinha uma menina
que era mais ou menos a mesma idade que eu. E eles vinham e começavam a dar os passos. E minha mãe fazia questão que nós participássemos. Então, a gente via aquilo, né? Dava os passos e eu ficava olhando aquilo, né? O que é isso, né? Mas aquilo foi me... E aí a senhora um dia me deu um livrinho, sabe? Me deu um livrinho aqui, eu comecei a ler uma coisa aqui, e aí você vai... E aqui você vai pensando, você sabe? Aí começa... Aí me deu o Nosso Lar, eu tinha 10 anos, eu li o Nosso Lar. Eu falei, gente, isso é barato, né? Isso é super legal. E eu falei assim, é isso que eu acredito nisso. Mas entrou tão facilmente que depois de anos eu falei assim, eu já fui espírita em outras encarnações, porque não é possível uma coisa entrar com tanta facilidade, né? E aí, a partir daí, eu comecei a frequentar o centro espírita. Meu pai veio a desencarnar, e mesmo com, né, a dor, o sofrimento, a gente, logicamente, sofre, passa e vive o luto e tal, mas parecia que alguma coisa me acalmava o coração, sabe? Eu sabia que meu pai estava em algum lugar. Ele não tinha simplesmente desaparecido da nossa vida e nunca mais. Então, eu lembro que a minha mãe disse que um dia ela estava do lado dele e ela estava segurando a mão dele, e meu pai não era espiritualista, pelo menos assim, aparentemente, não tinha religião, ele não era de religião. E ela estava chorando, só as lágrimas escorrendo, ele acordou e falou para ela assim, por que você está chorando? Aí ela falou assim, não, eu não estou chorando, é aquela coisa. Aí ele falou assim, a gente vai se encontrar, o reencontro existe. Então, eu acho que toda aquela preparação, aqueles meses que ele passou doente, ele foi se preparando espiritualmente para aquele desencarne, e todas aquelas religiões e o espiritismo, e quem quer que fosse ali, ajudou ele a se preparar para aquele momento. Bom, então, a partir daí, eu descobri a doutrina espírita e passei a pedir para minha mãe para ir no espiritismo, embora minha mãe ainda não era espírita. Aí ela tinha uma amiga de trabalho que era espírita, ela começou a me levar. Ah, eu já entrei logo na evangelização de jovens, como é que chama? Mocidade Espírita. E aí, logo me entrosei com algumas pessoas, fui fazer campanha do quilo, e aquelas coisas, e comecei a aprender, e estudar, e ler aqui, ler acolá e tal. E depois eu passei os meus anos até hoje dentro e fora do espiritismo, assim. Eu frequentava casas, depois, por motivos da vida, eu me afastava, mas eu sempre me considerei espírita. E hoje, depois de tudo isso, eu fazendo essa reflexão, eu dizia assim, essa foi o motivo que me levou ao espiritismo. Mas por quê? Né? O que foi que me convenceu? Né? Aí uma vez um amigo me perguntou por que eu era espírita. Aí, seguidor, né, da doutrina, aí eu respondi, bom, uma das coisas é a existência de Deus, da maneira como eles falam, né? O que é Deus, né? O que é Deus? Deus é o ser. Qual é a primeira pergunta a inteligência suprema, né? E aí aquilo, porque sempre se falou de Deus como humanizando Deus. Essa coisa, Deus é o Pai, aquele velhinho de barba branca, é outra coisa que também não dava. E nós continuamos, de alguma forma, a gente vê muito isso, as pessoas humanizando Deus. Deus não gosta que você faça isso, Deus vai te punir, Deus é isso, Deus é aquilo. E isso, para mim, é muito triste de ver, porque eu não sinto Deus punitivo, eu não sinto Deus, esse Deus que... Deus não é humano, nós estamos transferindo para ele algo que é nosso, que somos ainda seres muito imperfeitos, né? Então, Deus é uma inteligência suprema. O que é isso? É algo que está em todos os lugares. Eu sou Deus, você é Deus, nós estamos envolvidos nessa inteligência, nós estamos dentro dela, e não dá para separar, nós somos todos deuses. Jesus não falou, um dia sois deuses, vocês um dia farão o que eu faço e mais. Né? Então, quer dizer, nós estamos aqui com essa possibilidade de acrescentar, de aprender e de ter novos aprendizados. Não é que a gente vai chegar a ser essa inteligência suprema, mas nós estamos no caminho da evolução, e essa evolução faz parte da nossa jornada, de cada um de nós, né?
Então, várias coisas que eu falei, né? Eu falei a imortalidade da alma, né? Mas a imortalidade da alma provada, que os espíritos vieram através de Allan Kardec, né? Da codificação, e mostraram e deram respostas que nunca haviam sido dadas. A evolução do espírito até atingir a perfeição através das reencarnações, quer dizer, a reencarnação é algo que explica tudo, né? Não é algo assim, eu vou reencarnar. Outro dia meu marido, tão engraçado, ele perguntou assim, quando você reencarnar, você vai reencarnar como o quê? Eu falei assim, como o quê? Como assim? Você quer reencarnar como um cachorro? Eu falei, não, não existe essa possibilidade. Não existe. A gente, talvez um dia eu tenha sido um cachorro, mas daqui para frente eu vou. Já vim, já passei por essa. Mas a probabilidade é que eu vou encarnar cada vez como um ser inteligente, melhor, né? E vou melhorando. Não que os animais não sejam, mas eles ainda são inferiores em termos de inteligência, de percepção, né? É diferente. E instintos que eles ainda possuem, né? Que eles vivem o instinto. E a comunicação dos espíritos encarnados com os encarnados. Isso, para mim, também foi uma coisa assim que, primeiramente, era a curiosidade, né? Quando você entra no centro espírita, você quer presenciar o fenômeno, né? Você quer ver, você quer ouvir. Nossa, será? Nossa, ele foi incorporado, ele recebeu o espírito e tal, né? Então, isso também. Mas depois você começa a encarar aquilo de uma forma natural, né? Os espíritos vêm para trazer a mensagem, e não só para isso, mas a gente entende que eles vêm também para nos ajudar, né? Nessa jornada, porque nós temos tantos problemas, não só de ordem material, mas de ordem psicológica, emocional, e isso a gente, muitas vezes, no centro espírita, a gente recebe essa ajuda, né? E é claro que, ao me tornar espírita, entendi a necessidade de me modificar moralmente e me tornar uma pessoa de bem, uma pessoa melhor. Porque Allan Kardec afirmou em O Evangelho segundo o Espiritismo que o verdadeiro espírita é reconhecido pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega ao domar suas más tendências. Aí vem como que o espiritismo foi compreendido através da codificação de Allan Kardec. O espiritismo não é apenas uma filosofia abstrata, uma crença isolada, mas sim um conjunto de ensinamentos que se propõe a fornecer respostas para as questões fundamentais da existência humana, como eu já disse anteriormente, né? Ele oferece uma visão integrada que engloba aspectos espirituais, religiosos, filosóficos, coisas que a maioria de nós já estudou nos princípios do espiritismo. Na Wikipedia, eu fui até lá ver para o que eles falam do espiritismo. A definição rápida é a seguinte: espiritismo, doutrina espírita ou kardecismo, é uma doutrina espiritualista e reencarnacionista estabelecida na França em meados do século XIX pelo autor e educador Allan Kardec, pseudônimo de Hippolyte Léon Denisard Rivail. Mas o espiritismo é muito mais do que tudo isso. Eu me arrisco a afirmar que o espiritismo é a ferramenta que nós possuímos para o caminho do nosso autoconhecimento, nossa compreensão da vida e da morte. O espírito é uma doutrina libertadora que traz à luz e consciência àqueles que a estudam e se aprofundam nos conhecimentos trazidos pelos espíritos através de Allan Kardec. Ao contrário de outras religiões e doutrinas, o espiritismo não faz proselitismo, não faz trabalho de convencimento nem de arregimentação de fiéis. É algo que as pessoas vão conhecendo e isso tem que vir delas. O interesse é de dentro para fora. E não adianta você chamar, muitas vezes, uma pessoa que... Eu acho que não é que a gente não possa chegar para um amigo e dizer assim, um amigo se abre com você, traz um problema muito sério. Você fala assim, olha, você não quer ir lá no meu centro, tomar um passe, ouvir uma mensagem? Talvez te faça sentir melhor. Mas nós temos todo o direito de fazer um convite, mas não chegar e falar assim, olha, você tem que ir lá. Lá eles vão tirar esse seu problema. Eles vão tirar... É um espírito que está aí do seu lado. Coisas assim que tem gente que, né, que viaja, mas não é assim, né? Não... E a gente vê, não julgando as outras religiões, elas trabalham dessa maneira. Elas querem quantidade.
nós queremos qualidade, nós queremos compreensão, nós queremos entendimento, que as pessoas venham e que elas venham e se integrem por elas mesmas. Porque muita gente vem também, aquilo não diz nada, elas vão embora e tudo bem. Talvez esse não seja o momento, talvez um dia elas voltem, talvez nunca voltem, e talvez se encontrem numa casa evangélica, talvez se encontrem numa casa católica, talvez encontrem numa casa de umbanda. Cada um vai seguir o caminho que melhor lhe aprouver. E esse é o que nós pensamos, nós respeitamos os caminhos de cada um, né? Vai está aqui frequentando, né? E uma amiga que é espírita chegou e falou para mim que, porque quando convidava, eu falava do tratamento espiritual. Aí eu falei para ela, eu não posso, porque eu não sei a religião dela. A gente tem uma amizade por muitos anos, mas eu nunca abordei questão religiosa. E aí ela falou assim, eu vou falar com ela. E aí ela veio, estava comigo, pediu informações e tudo, e passou bem comigo. Agora ela está fazendo tratamento espiritual e também descobri que ela tem raízes, né, espírita. O pai dela é espírita, a avó dela era espírita, e ela tinha até o evangelho segundo o espiritismo com ela. Então você vê. Já tinha uma semente ali, né? Jogada naquele solo. Não convida, você deixa que ele se manifesta, né? É. E ela se manifestou e eu não sabia que ela tinha um grau de espiritualidade e que tinha até um evangelho que o pai dela deu quando ela veio para cá. Pois é, então já tinha uma semente ali, bastou alguma coisa para começar a germinar, né? Então, o Espiritismo traz um conhecimento que liberta as mentes, e cada um a seu tempo vai despertando e descobrindo seus próprios caminhos. Uma das coisas que mais me chamaram a atenção no Espiritismo foi a ausência da hierarquia de poder. Não existe papa, não existe padre, não existe pastor, não existe... Você vê aqui, um dia estou eu, outro dia está outro, todos participantes do mesmo grupo, está todo mundo aprendendo, todo mundo se esforçando para levar aquilo que vai aprendendo. E uns vão aprendendo com os outros, né? Ninguém sabe mais, então somos todos aprendizes. Não, ausência de rituais. Não existe isso, né? Senta, levanta, fica de joelho, levanta a mão, ou tem que ir de branco, ou tem que ir de assim. Não. Batismo, O livre-arbítrio, a gente ter o entendimento do livre-arbítrio. Exato. Nada mais importante da gente firmar que é o livre-arbítrio, da gente estar aqui quando você escolhe ser espírita, é uma escolha diária, porque quando tem esse ritual, quando você é batizado, você sente uma certa obrigação, você tem um certo medo daquele compromisso que você firmou ali naquele batismo. Um casamento, e aquilo te prende de alguma forma, mesmo que você não tenha vontade, que você não se sinta confortável, mas eu fiz aquele compromisso, eu batizei, eu preciso ficar. E você ser espírito não tem nada disso. É o seu livre-arbítrio. Exato. Que é uma coisa ótima, mas também assustador. Porque a gente sabe que aí tudo acumula é o plantar e colher, né? A gente é responsável por tudo, mas eu acho importante a gente pensar nesse caso do batismo, por exemplo. Não tem, mas a gente tem esse compromisso, porque quando é a nossa escolha, quando é do livre-arbítrio, que é a nossa escolha, você não está indo influenciado por alguém ainda, ou não mais, é uma responsabilidade muito grande. É um batismo que eu acho que é de dentro para fora. É um comprometimento interior que você faz com você mesmo, porque e que desde o momento que também é um caminho sem volta, né? Porque quando você começa a entender as coisas, você fala assim: eu posso abandonar aqui e voltar para minha vida de balada, bebida, sex, rock and roll, né? Mas quando você chega lá, a sua consciência está ali, né? Você carrega ela onde você vai, né? Então não tem jeito, né? Então Não tem pastores, não tem hierarquia, não tem ninguém que fica ali te... É você com você mesmo. Deus, porque não tem intermediário. É você com você mesmo, né? Então não tem jeito. São os nossos pontos que contam. A gente fica muito
mais preocupado com essa relação. Quer dizer, você tocou num ponto, né? Nós fazemos no céu e inferno, né? Não tem aquela localização. Exato, exato. Então, Eu vou chegar até num ponto exatamente sobre isso. Mas num exato, exato. Se ele levar, a gente leva. Somente a do espírita, né? Que vai já conheceu sobre as leis, né? Da caridade, amor ao próximo. Então, assim, às vezes, onde você vai levar esse conteúdo. Exato, com todo jeito, né? Também, que uma vez relatou de Maria, colega de profissão. Eu lembrei dessa história. Casa espírita, ele desistiu de voltar porque ele, como ele falou, eu quero continuar na minha vida lá fora, eu não quero esse compromisso com ele. E traz responsabilidade para mim que eu não quero saber. E é o que muitos de nós devemos ter feito no passado, né? Mas teve uma época que, na época que o Allan Kardec começou a estudar as mesas girantes e tal, ele falou que o espiritismo visava superar os impasses da modernidade daquela época, a religião dogmática que caía no fanatismo, na ideia de que as coisas acontecem porque Deus assim quis. Então, eu achei muito interessante isso, né? A gente aí tira a responsabilidade da gente, né? Foi Deus que assim quis, né? Eu fiz isso, porque Deus quis que acontecesse. Porque eu fui negligente com tal coisa, mas foi Deus que quis. Então, é fácil terceirizar. E no Espiritismo não se terceiriza, né? A gente tem que assumir, né? Sem buscar explicações lógicas e racionais. E a ciência ateia e utilitarista que não percebia os valores mais aprofundados da humanidade. Isso foi uma frase de Allan Kardec naquela época. Depois, o que o Espiritismo também traz? Autodescoberta e autoaperfeiçoamento. Uma das maneiras pelas quais o Espiritismo serve à vida prática é incentivando a autodescoberta e o autoaperfeiçoamento. Ao compreendermos que somos seres espirituais em constante evolução, somos convidados a explorar nossos próprios valores, comportamentos e atitudes. Foi aquilo que a gente já falou um pouco aqui. A reflexão sobre nossas ações à luz dos princípios espirituais nos impulsiona a crescer como indivíduos e a buscar o aprimoramento constante. E aí que vem o problema, isso aí é a minha parte. Isso aí nós somos responsáveis por nossos atos, temos o livre-arbítrio, não há salvação de almas no Espiritismo, né? Nem perdão dos pecados. O que significa isso? Nós não terceirizamos a nossa responsabilidade para santos, para quem quer que seja, né? Nós tomamos a consciência de que a vida é uma semeadura, como bem disse Jesus. Os homens semeiam na terra o que colherão na vida espiritual, os frutos da sua coragem ou de sua fraqueza, segundo o Evangelho. A lei de causa e efeito é inexorável. Todos nós somos regidos por ela em todos os níveis da nossa vida. Não há como fugir, né? É a lei da semeadura. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Aquilo que você semeia, você vai colher. Isso é uma coisa tão simples e tão óbvia que não há como nenhuma outra religião, nenhuma outra seita rebater. Porque se eu sou uma pessoa que eu planto um roseral, eu não vou esperar colher milho dali, né? Então, na vida é a mesma coisa. Também não serve para essa vida, não. Você pode receber aqui ou Isso já é. Aí o Espiritismo também nos fala de moralidade e ética. Epícoro, um pensador de muito tempo atrás, ele disse assim: caráter é aquilo que você é quando ninguém está te olhando. Então, é aquilo que você faz quando ninguém está te vendo, né? Então, é algo de você com você. E se você age assim como você age com você mesmo, você deve agir na vida, com moral e ética. E essa é uma das coisas que o Espiritismo traz, né? Ela enfatiza a importância da moralidade e da ética em nossas vidas. A partir dos ensinamentos de Kardec, nós somos lembrados que nossas ações têm repercussões, não apenas no mundo material, mas também no mundo espiritual.
Isto nos incentiva a agir com justiça, compaixão e respeito pelos outros, contribuindo para a construção de uma sociedade mais harmoniosa e equilibrada. Num mundo onde há tanta ainda iniquidade, se faz necessário uma doutrina que eleve os valores morais e éticos como condição para nos tornar seres humanos melhores em todos os aspectos. E isso deve fazer parte do nosso dia a dia. Essa ética e moral vem de onde? Vem de Jesus. Jesus foi a pessoa mais ética, que tudo que ele foi, ele mostrou, ele era, ele pregou. E no final, ele morreu por nós. Essa coisa de morrer por nós é muito questionável, né? Ele morreu porque ele era um ser político. Ele morreu porque ele não aceitou as regras daquele tempo. E ele não aceitou, mas ele não brigou, ele não foi lá, não gritou, ele não protestou, ele simplesmente assim, tá, vocês façam o que vocês quiserem comigo, mas eu não vou mudar de opinião, não vou dizer nada contrário para agradar ninguém. Então, assim, essa foi a moral para mim, eu estou falando para mim, do Cristo. Ele foi até o fim a pessoa mais íntegra, o ser humano mais íntegro de moral ilibada que pisou sobre essa terra. Sua ética moral ilibada é nosso maior exemplo, por isso ele é o mestre. E aquele que segue os seus passos tentando fazer o que ele fez. No momento histórico que nós vivemos, ainda estamos muito distantes dessa moral dele, de Jesus. Mas o Espiritismo, a terceira revelação, como ele mesmo um dia disse que enviaria o Consolador prometido, nós somos quem? Os trabalhadores de última hora, né? São aqueles que já estivemos lá naqueles momentos, vimos Jesus, atiramos pedra, fizemos coisas horríveis, fizemos todas as coisas que a gente condena em todo mundo aí, que a gente vê na rede social, assim, eu jamais faria isso. Talvez hoje não, mas um dia talvez a gente já deve ter feito, talvez pior, né? Mas, então, nós somos aqueles que dizem assim, não, chega, né? Nós agora nós compreendemos a mensagem de Jesus, porque naquela época, nós, na nossa imaturidade, na nossa ignorância, a gente não compreendia. Já vieram tantos sábios, antecederam Jesus, que disseram praticamente a mesma coisa, e foi ficando. E Jesus veio, mas ele foi tão forte, a forma e a vida dele, e ele veio, inclusive, dentro do maior império, que na época era o Império Romano, que aquilo fez a grande diferença, né? Ele dividiu as eras, antes e depois dele. Em outros tempos, provavelmente, a humanidade não estava preparada. Exato, não estava. O que era para ser ensinado. Então, é tudo na sua hora. Exato, por quê? Porque nós éramos ainda muito crianças, imaturos, né? Foram pouquíssimos que compreenderam, né? Então, a parábola dos trabalhadores da última hora é retratada no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20. A história nos lembra de que todos somos convidados a trabalhar no reino de Deus. O que é o reino de Deus? É isso aqui, gente. É no dia a dia, é com a nossa família, é com os nossos filhos, é com os nossos amigos, é com a pessoa que está dirigindo do seu lado, que está fazendo uma coisa horrível do lado do seu carro. É aquele que fala uma coisa horrível que você não quer ouvir, né? São esses. Esse é o reino de Deus que nós devemos o quê? Aprender a lidar e aprender com ele, né? Independentemente do momento em que aceitamos o convite, nós somos recompensados. Isto é, Deus sempre nos chama para o trabalho edificante e a prática do bem, mas nem sempre respondemos de prontidão e com boa vontade às tarefas que nos são confiadas. Dissemos não durante muito tempo, mas acho que no momento em que nós chegamos aqui e que estamos aqui ouvindo sobre isso, é porque, de alguma forma, isso já faz parte pelo menos do nosso consciente, do nosso subconsciente, né? Então, nossa meta é a evolução espiritual. Enquanto alguns estão sempre dispostos a alcançá-la, outros postergam e demoram demais para despertar para o seu trabalho,
de purificação espiritual. Nós postergamos durante muito tempo, né? Acho que a gente agora está assim, não, agora chegou, né? Está na hora, vamos em frente, porque é o que a gente precisa nesse momento. Senão nós vamos ficar andando numa esteira, patinando ali sem sair do lugar, né? E mesmo aqueles que levam mais tempo, ainda assim são agraciados na mesma intensidade, ou seja, desfrutam igualmente dos benefícios da plenitude do espírito, como os primeiros que atingiram o grau de adiantamento superior. Isso quer dizer que o trabalhador da última hora é tão merecedor quanto aqueles que o antecederam. Se vocês lembram, né, da parábola, quando o Senhor foi pagar e ele pagou a mesma coisa aos últimos trabalhadores, aqueles primeiros se revoltaram, né? Não, como assim? A gente está aqui o dia inteiro, esse aqui chega meia hora, trabalha e ganha a mesma coisa que a gente. Ele falou, olha, o meu negócio é com eles, com vocês eu cumpri com a minha palavra. Eu disse que ia pagar tanto, eu estou pagando tanto. Eu vejo que eles são merecedores do que eu achar que eu devo, né, pagar. Então, eu acho que é aquela coisa assim, eles têm a mesma importância, porque A questão, né, não é o tempo que trabalhou, mas a qualidade do a trabalho. qualidade do trabalho, exato. Exato. Às vezes, assim, foi uma dor muito grande para chegar ali e falar assim, eu preciso pegar esse trabalho, né? Eu preciso abraçar essa causa, né? Então, desde que ele, na verdade, realiza todas as tarefas que lhe cabem com muita dedicação e sacrifício. Outra das coisas que o Espiritismo nos oferece é uma perspectiva reconfortante sobre a vida e a morte, né? Através da comunicação com os espíritos, que nós conhecemos através do Espiritismo, nós aprendemos que a morte não é o fim. Foi o fim da morte, né? A morte que desaparecia. Morreu, acabou. Nossa, eu nunca mais vou ver. E aí a dor era muito maior, a separação era muito mais dolorosa, né? Então, quando nós entendemos que a morte não é o fim, que o espírito vive em algum lugar, em que existe vida após a morte, que existe lugar onde os espíritos vão, que existem, né, todas essas coisas, nós temos uma visão mais tranquila. Não é que a gente... Porque nas outras religiões a gente sempre ouviu dizer que a morte é do castigo, né? E a gente entende no Espiritismo que não, é libertação, pelo contrário. Isso. Está sendo liberto porque o espírito está preso. Então é uma sensação de alívio. Não vou falar, não é ter medo da morte, porque eu acho que poucas pessoas, mesmo sendo espíritas, que não têm. Mas é uma sensação de alívio, de saber que você vai estar amparado mesmo depois, né? Exato. Porque não acaba, não é o fim. Pelo contrário, é um começo. Não, e o mundo ocidental, principalmente, o mundo que a gente vive, ele sempre esteve de costas para a morte, né? O mundo é só entretenimento, alegria, ganhar dinheiro, materialismo, tá. E a morte, ninguém pensa, né? Não. Alguém fala. Ai, para com isso, não fala nisso, né? E a gente tem que o quê? Que encarar, faz parte. Assim como nascer, morrer é o fim dessa etapa da nossa existência, né? Então, quer dizer, isso faz parte. Não é que a gente não sofra. O sofrimento faz parte, a gente se apega, a gente gosta, a gente ama as pessoas que vivem conosco, e quando elas partem, é uma dor e é necessário viver essa dor por o tempo que for necessário, né? Mas a gente encara de uma forma, tenta pelo menos encarar de uma forma assim, existe um reencontro. Eu sei que um dia, de alguma forma, eu vou encontrar esse meu ser amado, isso vai ser, isso é uma realidade, né? Então, a maneira como deixamos o mundo material tem relação direta com a maneira que vivemos, e principalmente com o que encontraremos e para onde vamos após a morte. E essa é uma coisa que a gente tem sempre que ter consciência. A maneira como eu vivo aqui é o que eu vou encontrar lá do outro lado, né? Se você é uma pessoa que é voltada para coisas boas, edificantes e tal, né? Sempre procurando fazer o bem, sempre procurando ser uma pessoa melhor, um ser humano realmente bom, você não vai, mesmo que você tenha uma morte trágica, entre aspas, que isso envolve uma série de outros fatores que nós não vamos entrar no mérito aqui, mas com certeza para onde você vai ser um lugar bom.
Agora, as pessoas que se voltam para o mal, para o erro, que querem, que ainda continuam nessa, logicamente vão para algum lugar também destinado a essas pessoas, né? Então, a nossa conduta, tudo tem a ver, as nossas escolhas também, né? Então, a ideia de um céu e de um inferno, muitos de nós ainda têm essa ideia entranhada na mente, mesmo no espiritismo. Eu vejo isso muito, é muito comum as pessoas hoje, eu quero ir para o nosso lar. O nosso lar virou o céu dos espíritas, né? E o nosso lar é apenas uma colônia espiritual. Em cima da cidade do Rio de Janeiro existem milhares de colônias espirituais. E o inferno virou o umbral. Umbral é o inferno ou é o purgatório, né? Dos católicos, eu fazendo uma comparação grosseira aqui. Então, a gente tem que entender que, na verdade, o céu e o inferno, você vive aqui também. O céu quando você está num estado de felicidade, de paz de espírito, de alegria, você está no céu. Quando você está rodeado pelos seus amigos e existe aquela alegria no ar genuína, você está no céu. Agora, quando você está no erro, quando você se desespera, quando você sofre muitas vezes e não sabe por quê e começa a praguejar, você está no inferno. Então, é um estado de espírito que você pode viver aqui. Não existe esse estado lá do outro lado. Agora, tudo é de acordo com o que nós vivemos aqui. Nada. É a tal da colheita, né? O que eu faço aqui vai ter repercussão lá no mundo espiritual. Essa compreensão espírita de que nossos atos e a maneira como escolhemos viver pode nos ajudar a aliviar um pouco o medo da morte e nos permite encarar os desafios da vida terrena com mais serenidade e esperança. Depois, a nossa relação com o próximo também é modificada quando nós conhecemos o Espiritismo, né? A doutrina ressalta a importância das relações interpessoais baseadas no amor e na caridade. Ao percebermos que todos somos irmãos espirituais em busca de evolução, somos inspirados a tratar os outros com empatia e compreensão. A prática da caridade, seja através de ações materiais ou simples gestos de bondade, contribui para criar um mundo mais solidário e humano. Aí eu li uma coisa muito interessante que eu estudo filosofia um pouco, né? Não sou filósofo, mas eu gosto muito. Então, o precursor do Espiritismo, que está lá no Evangelho, que foi Platão, ele disse a seguinte frase: quando você para de olhar para as coisas e se pergunta, para que isso me serve? Esse é o fundamento maior do egoísmo. Quando você muda essa pergunta, como posso servir a isso? Esse é o fundamento do altruísmo. Aí eu fui olhar lá no dicionário, a gente sabe que é egoísmo, né? Aí eu fui olhar no dicionário o que é altruísmo. Segundo a filosofia, segundo um pensamento de Comte, a tendência ou inclinação de natureza instintiva que incita o ser humano à preocupação com o outro e que, não obstante sua atuação espontânea, deve ser aprimorada pela educação positivista, evitando-se assim a ação antagônica dos instintos naturais do egoísmo. Amor desinteressado ao próximo, filantropia e abnegação. Se somos ainda contaminados pelo egoísmo, não conseguimos ainda sentir ou transmitir o amor verdadeiro, mas apenas utilitarismo, carência e outras coisas, ainda voltadas para nós mesmos. Depois, um pensador romano chamado Cícero também disse: se amas e te tornas mais altruísta, mais bondoso e mais voltado à dor da humanidade, então realmente amas. Se amas e te tornas mais egoísta, mais isolado, mais voltado para os teus próprios interesses, não amas e nem amas a ninguém que assim o faça. Pelas vossas obras vos conhecereis. Então, quer dizer, o amor, até onde eu amo, que amor que eu sinto, né? Quando a gente tem a relação com o próximo, se eu sinto uma dor pelo meu, uma pessoa muito amiga minha, aconteceu uma coisa, eu sinto muito. Mas aí acontece uma grande tragédia, eu falo assim, mas isso faz parte da vida, uma tragédia lá na China, lá no Havaí, lá não sei aonde, as pessoas não sentem. Não é que você tem que chorar, mas é sentir quantas pessoas estão sofrendo naquele momento. O que a gente pode fazer? Mandar
preces, boas vibrações, né? Então, esse amor não pode ser seletivo. O amor é o amor. Quando você realmente você se desliga, quanto menos egoísta você é, mais altruísta você se torna. E esse altruísmo traz o amor verdadeiro. E isso, de alguma forma, o Espiritismo traz isso, né? O amor, amai ao próximo, amai a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Isso é a capacidade da gente ver o mundo pela perspectiva dos outros, exatamente. Então, o Espiritismo e a revelação de muitas coisas que não conseguimos através dos milênios, pela nossa ignorância, pela nossa insistência em permanecer na ilusão. Vou cortar aqui porque o horário já está em cima da hora, eu pretendia fazer bem mais curta. Depois tem o equilíbrio entre o material e o espiritual. O Espiritismo nos convida a encontrar um equilíbrio entre o mundo material e espiritual, né? Porque nós vivemos aqui, né? E faz parte, nós precisamos lutar pela nossa sobrevivência, nós precisamos de dinheiro, nós precisamos de roupa, nós precisamos de coisa, nós precisamos, né? E isso faz parte da vida humana. Então, encontrar esse equilíbrio é muito importante, né? A gente pensar nisso, porque senão, ou a gente vive como um monge, o que também não nos leva a lugar nenhum, porque o monge normalmente ele se afasta do mundo, ou você ou vive totalmente na matéria e é só dinheiro e é só prazer, e encontrar esse equilíbrio é essencial e é uma das coisas que o Espiritismo nos traz, né? Depois traz um propósito e sentido na vida. O Espiritismo nos oferece um senso de propósito e sentido na vida. Ao compreendermos que estamos aqui para aprender, evoluir e contribuir para o bem comum, encontramos uma motivação mais profunda para enfrentar os desafios e celebrar as conquistas ao longo da nossa jornada. Antes de terminar essa palestra, eu vou retornar àquele questionamento de Platão, né? Quando você para de olhar para as coisas e se pergunta para que isso me serve ou como posso servir a isso? Porque às vezes a gente também vem para o Espiritismo e a gente quer só receber, né? Para que serve o Espiritismo? Eu venho para cá para tomar passe. Eu preciso de uma conversa fraterna. Eu preciso. Mas vem e vai embora. Vem e não participa. Vem e não dá também. A vida é assim, né? Uma troca, né? É uma troca, né? Então, é você servir. Uma das coisas mais importantes do altruísmo e do espiritismo é você vem também para dar, para doar, porque na medida que você dá, você vai receber um mundo de coisas não materiais que você vai sentir com o tempo, né? Então, essa é uma pergunta muito importante. O que nós estamos fazendo aqui? Para que serve o espiritismo? É só para receber ou para dar? Eu acho que é essa troca que é muito importante, né? Então, depois que a gente conhece o Espiritismo, a gente deve lembrar do que nós estamos aqui, né? Nós estamos aqui nessa nossa construção do homem novo que nós queremos ser. Na construção de cada um, de ser humano baseado em valores, virtudes e sabedoria, que é isso que a gente busca, né? E a doutrina espírita é um dos guias que nos mostram o norte para alcançarmos essa iluminação. Haverá um dia em que não precisaremos de religiões e doutrinas, em que viveremos conscientemente dentro de todos esses preceitos de amor, moral e ética, valores, virtudes e sabedoria. Antes de terminar, eu vou fazer uma rápida... hoje eu tive eu entendi por quê, para que serve o Espiritismo, mais do que nunca, mais do que toda essa palestra que eu tinha feito aqui. Hoje eu levantei de manhã e todas as coisas deram errado dentro de casa. Assim, e eu fui ficando muito nervosa, e daí a pouco veio um palavrão. Aí, quando veio esse palavrão, veio o Espiritismo e falou assim, por que você está falando? Você está dando vazão à coisa, né? Assim, a consciência foi dando. Aí, é uma coisa aqui, uma coisa acolá, sabe? Foi tantas coisas. A hora que eu fui abastecer o carro, que eu precisava de abastecer, a bomba pifou na minha mão, lá no Costco. Nunca aconteceu isso.
Ela não ia nem para frente nem para trás, assim. Aí chamei uma pessoa para me ajudar, a pessoa não vinha, e eu já me sentia atrasada. E eu respirava e falava assim: isso é espiritismo, isso é espiritismo. Mas foi tanta coisa de manhã, foi uma sequência, sabe? E eu falei assim: eu não vou xingar, eu não vou, porque eu acho que muitas das vezes a gente sabe que nós temos também a torcida contrária, né? E essa torcida contrária estava ali, né? Ela vai. Como você vai reagir, né? Exato. Xingar. Como que eu vou reagir? Eu tenho esse teste hoje. Eu já falei tanto. Exato. Deixa eu ver a minha reação. Mas hoje foi assim, aquela prova, sabe? E aí eu falei assim: o importante é chegar. Saí do posto de gasolina, fui e vim tranquilamente. Eu falei: se eu chegar atrasada, eu cheguei. Eu nunca chego, mas eu chego, né? E foi isso. Então, eu acho que é isso. O espiritismo é a vivência no dia a dia de todos os fatores, das coisas boas, das coisas ruins, porque também quando acontece uma coisa boa demais, você não precisa desesperar e também, né? Não, é receber com tranquilidade, com serenidade, né? Então, essa é a mensagem que eu vinha trazer para vocês hoje. Eu ia comentar só que essa sequência de provas, assim, seguindo uma outra, às vezes acontece comigo, por exemplo, no trânsito, eu estou lá, aí o carro para na frente. Aí eu vou desvio. Na hora que eu desvio, um sai, que estava encostado, e entra na frente. Aí vai, aí daqui a pouco vem o pedestre. Aí vem não sei o quê, e vem uma coisa atrás da outra. Tem uma sequência que vai construindo uma certa sensação de irritação, e você vai, nessa hora, exatamente lembrando disso aí. Espiritismo, ou está lembrando das lições, né? das lições, exato. Das coisas que a gente aprende, né? Que, enfim. E o autocontrole é um deles, né? Porque a gente nunca sabe, né? É quando você, assim, porque essas coisas já aconteceram várias vezes, né? E conforme a gente vai estudando mais, a gente vai se controlando mais, né? Nessas horas de não, por exemplo, de não buzinar, de não se irritar, de não falar palavrão. Aos poucos, conforme você vai estudando, aprendendo, você vai aprendendo a se controlar. Às vezes a gente não dá importância, né, das pequenas coisas, mas a gente aprende assim, né? São das pequenas coisas para as grandes, né? Se você já consegue, né, essas pequenas coisas que te trazem irritação, dificuldade, as outras maiores, como é que vai ser, né? Então, se você vai nesse aprendizado, né? E ele te ajuda nisso, né? De você saber lidar, né? Que a gente, num primeiro momento, que a gente vem para a casa espírita, você vai aprendendo ali naquele ambiente, né? Mas aí você sai daquele ambiente, você está na sua casa, ou no ambiente de trabalho, na rua, o homem velho, fala mais alto, você age diferente. Aí, se aquilo já te penetrou verdadeiramente, aquele aprendizado, você já começa a utilizar lá fora, no seu trabalho, nas situações difíceis, na rua, né? Seja onde você estiver, aquilo vem, né, te chamando a atenção. Epa, eu não posso mais agir dessa maneira, né? Eu não aprendi isso no estudo. Eu não sei se eu já aprendi, sabe? Mas que eu melhorei um pouquinho, eu sei que eu melhorei, porque eu era a pessoa mais desequilibrada e descompensada que vocês possam imaginar. No Brasil, eu era a pessoa... Não, sério, eu era terrível. Terrível. Logicamente, eu não vou dizer aqui, mas assim, são coisas que eu me envergonho demais quando eu me lembro das cenas que eu já fiz, entendeu? No trânsito, com pessoas, assim, totalmente desequilibrada. Então, assim, hoje o fato de eu ter conseguido comigo mesma, né? Já, sabe? Soltei só um palavrão, depois eu me contive. Depois falei, não vou, vocês não vou dar esse gostinho para vocês, não vou, isso vai ficar tudo bem, vai melhorar. E aí, vem todo mundo, tá todo mundo aqui. Então, vamos junto, que a gente tem que aprender. Mas aí, ó, não vou fechar, né? Eles diriam que você iria ver que você está dando a palestra, mas antes você fez tudo errado, né? Exato. Fala assim, é bonitinha, né? Lá na frente ela fala bonito, né? Aqui dentro ela... É. Gente, então vamos finalizar? Vamos todos agora relaxar, encontrar uma boa maneira de se sentar, buscar o nosso íntimo,
que é aquele que está dentro de nós, é Deus nosso Pai, Jesus, o Mestre que nos conduz, os amigos do plano espiritual que estão aqui à nossa volta, nos inspirando, nos trazendo todas essas mensagens, que estão sempre nos acompanhando em todos os momentos, naqueles em que não estamos mais equilibrados, mas também aqueles em que estamos mais tranquilos, estamos mais dentro do nosso padrão mental de equilíbrio, de paz, de fé. Então, nesse momento, buscando a esses mentores, a Jesus, nosso Mestre, agradecemos a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui unidos num só pensamento, falando do Espiritismo, essa doutrina tão encantadora, essa doutrina tão esclarecedora, que tem aberto os nossos corações aos ensinamentos maiores, da vida maior, para que nós sigamos um outro rumo nas nossas jornadas, para que nós sigamos uma jornada de equilíbrio, de paz, uma jornada de construção de nós mesmos. Não é nem reforma, porque nós não estamos quebrados, nós somos inteiros, nós estamos nos construindo para nos melhorarmos, nós estamos buscando o amor maior dentro de nós, desfazendo do homem velho que ainda está repleto de egoísmo, repleto de coisas ruins e negativas, ainda está muito ligado ao mal, mas estamos agora buscando o altruísmo dentro de nós, estamos buscando o amor do Cristo, estamos buscando esse amor verdadeiramente no nosso irmão, todo aquele que convive conosco, os nossos familiares, os nossos amigos, as pessoas aqui no centro, no nosso trabalho, as pessoas que passam ao largo da nossa vida, que estão caminhando conosco, umas que passam e que vão, e nós vamos deixar uma marca verdadeira no coração de cada um, mas essa marca seja uma marca em que Allan Kardec nos mostrou, né, que podemos ser homens de bem, pessoas amorosas, pessoas equilibradas, e que essas marcas que a gente deixa no coração das pessoas possa fazer a nossa comunidade, a nossa família, todas as pessoas à nossa volta, que elas sintam essas energias benéficas, essa sintonia de amor, de paz, de equilíbrio, de esperança, para que nós, ao retornarmos ao plano maior, nós sejamos recebidos com festa, nós sejamos recebidos com amor, porque esse dia chegará e devemos preparar as nossas malas todos os dias, preparar com as nossas atitudes amorosas, com o nosso aprendizado verdadeiro e íntimo de que estamos realmente nos conduzindo para um caminho melhor todos os dias da nossa vida. Os desequilíbrios, as distrações sempre vão haver, porque vivemos ainda num mundo ainda que nos distrai tanto, mas a nossa força íntima, o nosso coração amoroso, a nossa vontade de vencermos a nós mesmos, nos levará de verdade a esse caminho. E que queremos, nesse momento, agradecer a todos que aqui estiveram, aos espíritos amigos, a todos aqueles que também, como nós, vieram aqui aprender e que sejam recebidos por todos aqueles que necessitam de acolhimento, de um abraço fraterno, de uma palavra amiga, e que nós possamos seguir essa semana com mais alegria, com mais fé, e que o Espiritismo seja realmente algo em que a gente compreenda e sirva para que nós possamos servir ao Cristo mais do que receber, que nós possamos doar, que nós possamos ser melhores a cada dia como bons espíritos, como bons espíritas e bons cristãos. Jesus, se conosco agora e sempre, cuida da nossa vida, cuida da nossa família e ilumina a todos nós com saúde, paz e muita alegria. Que assim seja.